dia, boa tarde, boa noite. Eu falei que a Padoca ia mudar de ambiente, você não acreditou, né? Eu falei que o Antônio ia mudar de endereço, eu falei que a gente tinha um projeto novo para esse ano, eu falei que as coisas não iam ser mais do jeito que elas já foram. Aliás, diga-se de passagem, tá cheio de novidades, né? Diga-se meu óculos aqui, novo New Style. Falei para você que se você não gostasse da minha cara, sinto muito, agora você vai ter que aguentar. Ninguém mandou vocês pedirem para eu sair lá do vídeo, do áudio pro vídeo. Então, segura essa peteca. Hoje a gente inaugura uma nova fase e vamos abrir com uma maneira um pouco peculiar. A gente está sentando à mesa agora com o meu grande amigo Gustavo, que não é o Gustavo que você está pensando, é outro. É o Gustavo Andrade, viu? O Gustavo Andrade tem uma história que eu vou deixar ele contar. A gente já gravou alguns episódios de áudio para você aí. Não viu? Volta, procura. Você vai achar. Tá lá na Padoca Tradicional, Padoca Digital. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está acontecendo para todo mundo. O mundo mudou. O mundo continua mudando. VUCA, BANI e outras nomenclaturas esquisitas vão se tornando cada vez mais coerentes com a maneira que a gente se relaciona, tanto entre entidades, quanto pessoas, como negócio. Então está na hora da gente ter uma nova visão para uma nova gestão. Já passou da hora. Com isso, apresento para vocês Gustavo. Bem-vindo, meu irmão. A paz para você. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Gustavo Andrade, sou o CEO da Vendedor Extreme e da Líder Extreme. São duas empresas voltadas tanto para treinamento de vendedores quanto para treinamento de gestores e líderes. E eu sou apaixonado por todo esse assunto que o Marcião falou. Só que, Marcião, eu adoro pegar a parte da psicologia, da mente do líder, do liderado, por trás de toda essa nomenclatura que você disse, por trás de todas essas informações que hoje nós temos aí de um jeito fácil de acessar, mas talvez difícil de compreender. Então bora lá, vamos para esse bate-bola aqui nessa Power Padoca Digital. Power Padoca agora no esteroide, meu amigo. A gente está aqui hoje sentado, para você que está ouvindo por acaso na região da RMC, não sei se é o caso, para você que está assistindo aqui na região metropolitana de Campinas, saiba que tem um lugar para você gravar o podcast. A gente hoje não está no estúdio da Padoca, né? Curioso. Hoje não. Apesar de ter o estúdio da Padoca, estamos gravando aqui na IMA. E vocês vão saber mais sobre a IMA depois desse capítulo aqui. Eu vou colocar as informações, vou subir os detalhes. Você vai descobrir o que dá para fazer, tirar sua ideia do papel rapidinho. Eu falo tanto de MVP, tá mais do que na hora. Você tomar coragem, né, Gustavo? E colocar para funcionar. O seu conhecimento faz a diferença na vida das pessoas. Então não guarda para você não, compartilha. E bora lá, Marcião. Bora, bate bola. Bom, a gente estruturou uma cola. Né? Combinei o jogo com o Gustavo, falei que ia ter uma cola, nós estruturamos uma cola, botei até no tablet a cola para não esquecer, porque esses cabelos brancos já estão começando a me trair. Bom, para a gente falar de uma nova visão para uma nova gestão, a gente não está falando de escola de gestão 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. É algo um pouco mais profundo. Mas já que o Gustavo sempre me provoca aí de, puxa vida, a gente precisa descomplicar o marcionês, né? O marciano, como diz o Gustavo, o marcionês. Eu comecei a ter uma proposta que é o seguinte: você já se deu conta que o mundo não é mais o mesmo que talvez você tenha aprendido? Você líder, gestor, fundador, empresário, que está aí fazendo seu negócio há 5 anos, há 5 meses, há 5 dias, há 50 anos, você já se deu conta? Porque com os negócios não é diferente do que acontece com a gente na vida, né? A gente vai se olhando todo dia no espelho e acha que não envelhece. Até que um dia alguém que você não vê há muitos anos encontra você e fala assim: nossa... O tempo não passou, voou. Como vocês também. Pois é, o mundo mudou, né? E o que traz isso de proposta? Quais são as premissas? Quais são os cenários e quais são os problemas da psique humana que vão acabar se tornando problemas de gestão pela falta de percepção, né, Gu? Marcião, o que você falou é tão interessante que, trabalhando nas empresas esses dias, eu percebi que o que era um grande desafio, que era a gestão de conflitos, hoje se tornou um desafio com um tempero ali adicional, com uma pitadinha de diferença, de divergência, podemos dizer. Opa, claro. Entre gerações. Claro, conflitos de geração. Conflitos de gerações. E é tão interessante isso, Marcião, quando a gente traz para o lado da psicologia, para o lado da liderança e por todos esses líderes que nós vamos usar aí da sua cola, que o gestor antigo, ele esqueceu de encontrar pessoas que falassem para ele que o tempo dele passou. E não é mais faz o que eu mando do jeito que eu quero, mas sim, vamos fazer de um jeito diferente.
de um jeito que se adequa ao seu jeito, ao meu jeito e ao novo jeito. Olha, você falou do conflito de gestão e eu me lembrei que eu tive uma conversa com um grupo de empresários aí, acho que talvez há 10, 15 dias atrás, de um setor agrônomo grande, né? Não importa. Mas conflito de gestão se tornou gestão do conflito, cara. Teve uma inversão não só de palavras, mas de significado. Isso aí. Se antes era my way or the highway, né? Ou faz do meu jeito ou não tem jeito para você, agora a gente está buscando exatamente essa sapiência de tentar encontrar o que é o catalisador, o que é o meio do caminho entre o seu jeito, o meu jeito e o nosso jeito, né? Eu brinco muito com os gestores que eu falo assim, puxa vida, se você encarasse a sua gestão de qualquer escala, com uma visão diferente da que você está acostumado, você se daria conta que o mundo não é o mesmo. Dito posto, pensa no seguinte, a história da formação do líder e do gestor no Brasil. Você acredita que todo brasileiro é empreendedor? Ou pelo menos uma boa parte de nós o é? E se esses forem, isso é por formação ou é por força da necessidade? Ou por achismo. Ou só porque você acha, concordo. Também tem esse aí. Porque tem uma galera que se acha empreendedor e não está empreendendo nada. E tem gente que acha que empreendimento ou empreendedor só significa algo que externaliza uma relação econômica, né? Eu sou empreendedor porque eu abri uma empresa, eu sou empreendedor porque eu tenho uma construtora, eu sou empreendedor porque eu faço brigadeiro. Nem sempre é assim, né? Lógico que não. Qual é o tipo de empreendedor mais comum, Gu? Engraçado, né? Mas dentro das próprias empresas existe empreendedorismo. Eu falo, outro dia eu comentando com um gestor de RH, eu falei assim, qual é a diferença entre o seu contrato com a empresa e o meu contrato com a empresa? Ele deu um largo sorriso e disse, eu sou CLT. Eu fiz uma carinha de ué, né? Eu falei para ele, mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, se você não atender às necessidades da empresa, o que a empresa vai fazer? Vai me demitir, ou seja, encerrou um contrato. O que muda? A única grande diferença do seu processo do meu é que o teu, a parte da gestão de férias, de terceiro, impostos, é feita pela empresa. No meu caso, é feito por pessoas internas. E aí, o que muda? E aí foi um negócio complicado, Marcião, porque eu fui embora e a pessoa ficou lá pensando com as caraminholas pegando fogo. Mas isso é um grande fato. E as pessoas não pensam no empreendedorismo interno, dentro da empresa, dentro do processo corporativo. E ele é mais usual do que se imagina. Muito mais. É só você considerar. Eu e a Aline estivemos em julho, não me lembro, algum momento aí do ano que passou, no meio do ano, de microférias no Sul. Fui fazer alguns trabalhos lá no Sul, que já eram para clientes no Sul, portanto eu falei, quer saber? Né? Empreendedor, e eu empreendedor principalmente, a gente tem que definir as férias, né? Então, quer saber, vamos ficar de férias mais um tanto? E esticamos essas férias. E nessa andeja toda, a gente passou por uma cidade que era chamada Nova Petrópolis. Me chamou muita atenção porque, né, carioca como sou, Petrópolis, né? Estou ali do lado do Museu Imperial, a cidade imperial de veraneio dos imperadores e belíssima cidade que sempre, desde os seus 400 e tantos anos, sempre teve deslizamento, infelizmente. E aí a gente, como ser humano, não pode ver uma coisa que vai dar errado, que vai lá e faz, né? Vou me subir lá naquele negócio, vou construir lá onde desliza. Bom, lá em Nova Petrópolis, a segunda informação da prefeitura, isso aqui eu falei com um ex-secretário da prefeitura, e não é ex-secretário de 30 anos, é ex-secretário dos últimos 3, 4 anos aí, que me dizia que por 30 ou 40 anos, eu não me lembro o número exato, a cifra, existiam mais CNPJs do que CPFs em Nova Petrópolis. Mais CNPJ do que CPF. Cara, isso é surreal para mim. No Brasil, então... Inimaginável. Quando ele falou essa informação, eu quis tirar um pouco mais, né? Mas qual é a história de Nova Petrópolis? Como é que é essa estatística? Por que tantas pessoas abrem tantas empresas ao ponto... Você imagina, gente, para vocês que estão nos assistindo. Para isso acontecer, uma família tem 5 pessoas, quem abrir a empresa tem que abrir 6. Porque se ele abrir 5, vai só empatar. É verdade. Não vai dar certo, certo? Então é uma desproporção, cara. E aí ele me contou a história, que foram imigrantes, né, principalmente da Alemanha, mas da região europeia, que chegaram ao Brasil junto com os italianos e não ficaram no Sudeste. Combinaram entre si descer mais. E desceram para
ocupar aqueles espaços que eram vazios. Os italianos foram fazer as vinícolas e tal. E as melhores vinícolas brasileiras estão surgindo aí, se contrapondo às do Velho Mundo. E lá se descobriu, neste pedacinho de mundo, uma vocação para tecido. Mas não só tecido comum, tecido de maior valor agregado, roupas a partir do tecido. E aí a confecção se tornou... Confecção, né? O negócio, confecção se tornou a mola, ao ponto de suprirem para o Brasil inteiro por várias décadas. Uma cidadezinha que, bicho, não deve ter 1 milhão de habitantes. É pequenininho. Uma voltinha da serra. É uma voltinha. Se você piscou hoje, saiu de Nova Petrópolis. Né? E eu só soube disso tudo porque, curiosamente, estava tendo um desfile, nós paramos e começamos a conversar com as pessoas, enfim. O que eu quero voltar a esse ponto? É um caso de empreendedorismo reverso, né? Não é comum, é muito fora da curva. Mas trouxe o resultado a partir de uma cultura que também não é a nossa. Foi uma cultura importada, mas adaptada. Ela foi adaptada ao brasilianismo, ao tropicalismo, ao jeito brasileiro de ser. Então eu tenho em mim o empreendedorismo, ele veio comigo no meu DNA, na minha formação de família, passei aos meus filhos, aos meus netos, mas adaptei ao que o Brasil determina como cultura e regra. Ao ponto dessa inversão acontecer. Jamais ouvi essa história de qualquer outra cidade do país. E aí vem o ponto onde a gente começou. Existe uma lógica da gente pensar muito pequeno no Brasil. A gente pensa os nossos negócios do tamanho da rua, do bairro, da cidade. Se você for muito ganancioso ou audaz, depende da perspectiva de quem está te dizendo, você vai começar a pensar no país. Você devia pensar o seu negócio do primeiro momento para o mundo. Para o mundo. E cada vez mais, através desse choque, dessa colisão, dessa fusão entre tecnologia e cultura, que se torna uma coisa só, se você já não nasce para o mundo, você já nasce morto. Nasce com data de validade, melhor dizendo. Né? Pode ser abortada, mas você vai nascer com uma data de validade. Vai durar até um ponto. Então, para aí agora, quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, e pensa o seguinte: tudo que você conhece de gestão, tudo que você viveu, você pode ter 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos. Será que o mundo ainda reage à gestão do mesmo jeito? E aí vem o ponto da nossa conversa hoje, Gu. Gestão integrada. O que é uma gestão integrada? Aí vem a colinha, né? A colinha. Eu desenvolvi um pensamento e coloquei esse pensamento em prática ao longo dessa minha experiência aí, já vão 20 anos fazendo isso, que existem 5 tipos de gestores. A gente pode classificar, existe muito mais. Sim. Lógico. Eu diria que existem infinitos tipos. Mas a gente pode classificar todos esses infinitos em 5 bolsas. Certo? Uhum. A primeira bolsa é o gestor exponencial. A segunda bolsa é o gestor humano. Só que o gestor humano com uma pegada diferente, porque ele é tecnológico e analógico. Essa, quando eu descobri, eu fiquei essa apaixonado. É osso, né? Essa é osso, né? Extraordinário. Depois você tem o gestor acelerador. Né? É uma outra característica do gestor. Depois você tem o gestor planejador. E esse é o foco dele. E tem o gestor bônus que eu conto no final. Então nós vamos começar aqui. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo do sucesso. O bônus é o final. Se não couber nesse capítulo, o pessoal da IMA já sabe que a gente vai ter que voltar para gravar a continuação. Porque eu não sei se cabe aqui. Vamos ver. Eles que vão dizer quando acabar, acabou. Não estou preocupado com o tempo. Então, vamos lá. Gestor exponencial. Primeiro ponto. Vamos àquela pegadinha que eu já fiz com você, mas vou fazer com o pessoal lá da produção. Tá valendo para vocês aí. Ó. Pensamento exponencial é o seguinte. Temos uma folha de papel. Vocês pensem numa folha de papel, se vocês olharem uma folhinha de papel. Eu não tenho aqui. Pensa você em casa numa folha de papel A4. E agora pensa numa equação. 2 elevado a 100. É um número pequeno. 2 elevado a 100 é outro número pequeno. Se eu pegar essa folha de papel e empilhar essa folha na mesma altura do 2 elevado a 100, portanto, o tamanho da pilha tem que ter tantos papéis quanto o número resultante de 2 elevado a 100, qual será o tamanho dessa pilha? O tamanho dessa mesa? Lá do chão até aqui? Lá do chão até lá em cima? Vai ser o tamanho do prédio, que a gente está aqui num prédio de 4 andares? Vai ser, sei lá, o tamanho de um prédio de 30? Vocês querem chutar? O que você acha? Vale tudo? Não, mas tem que chutar, não vale? Vai ideia. É uma ideia. Ideia você não vai ter mesmo. Nem calculadora vai te resolver isso aí. Mas uma ideia. Você diria que é maior que esse prédio? Menor que esse prédio? Menor que esse prédio. Você? Maior ou menor? Menor. Os dois acham que é menor. Você, Gu? Eu acredito que seria
Pequenininho. Pequenininho? Pequenininho. Ó, dica para os dois aí que acharam que é menor que o prédio, tá? 2 elevado a 30. 2 elevado a 30. Alcançou a estratosfera. Tá saindo do planeta Terra. Então eu vou dar mais uma chance para vocês. 2 elevado a 100. Vocês ainda acham que vai até onde agora? 2 elevado a 30 já tá batendo, saindo da Terra. Chuta o próximo. Vale qualquer coisa. Vale a Lua, vale o Sol, o que você quiser. Qualquer medida. A Lua? Você, mais perto ou mais longe? Mais longe. O que você quer? Pode chutar. Saturno. Saturno, ó. Para quem não tem modelo aí de sistema solar, para o vídeo, vai em outra aba, abre aí, vai ver o sistema solar, que eu vou ficar explicando, não. 9, 8, 10 ou 13 planetas, dependendo de como você analisa. Mas, tá bom, então a gente tem até a Lua, que é o nosso satélite natural aqui, e temos até Saturno, que tá quase lá no fim do negócio. Os dois erraram. E erraram por pouquinho, né, Gustavo? Bem pouquinho. 2 elevado a 100 é um número pequeno, como eu disse, a folhinha de papel a gente está empilhando. Mas não dá para medir mais em tamanho, a gente mede isso em tempo. São 14 bilhões de anos-luz o tamanho da pilha de papel de um númerozinho pequeno, como 2 elevado a 100. 14 bilhões de anos-luz é mais ou menos a idade da Via Láctea. É quase a idade do universo, é quase o Big Bang, a gente volta no tempo. Essa brincadeira aqui é só para dizer o seguinte, exponencial é uma coisa que ninguém entende de verdade. A nossa cabeça não entende o que é exponencial, apesar de sermos seres exponenciais, porque a gente nasce de uma célula que vira 2, que vira 4, que vira 16, senão não estaríamos aqui. Somos em nosso depois DNA, se renova, porque ela não expande, mas ela se renova. Ela continua se repondo, Isso de aí. forma exponencial. Exponencial. Estão aqui falando, está caindo pele, está caindo pelo, Sim. as células sanguíneas estão se repondo, e de forma exponencial. Então, tá bom. Exponencial é isso, viu? Aliás, eu diria que grande parte dos problemas que a gente tem com pandemia, entendimento de pandemia, é o risco exponencial. A gente não entende como é a exponencialidade e como ela pode ser perigosa. A exponencialidade aplicada ao líder, ao gestor, traz que tipo de características? Eu vou falar características, você fala os problemas que ele vai enfrentar psicológicos, Gu. Vamos lá. Características de um líder Mas exponencial. antes da gente falar do líder exponencial, sabe por quê? A maioria das pessoas tem esse desafio de pensar de modo exponencial. Boa. Boa, pode Principalmente o latino-americano e outros países, porque desde a inauguração do processo, eu adoro, né? A gente não fala inauguração do processo. Um dia vocês vão entender na padoca digital o que é a inauguração do processo. As pessoas foram doutrinadas para pensarem de um modo limitado. Porque se você pensa de uma maneira limitada, você não se torna exponencial. Se você não é exponencial, você não cresce. Se você não cresce, você não gera riscos. Como é que esse comportamento se mostra? Quer ver? Ih, não adianta fazer isso, dá muito trabalho. Ih, já tentaram isso, nunca vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não vai. Ih, nossa, mas já tem muita gente fazendo. Pois é, esse é o pensamento limitante, limitador. E esse é o cuidado que, se você já está se ouvindo aí, está falando, eita, esse sou eu, já para, né? Já aproveita esse cabelo aqui, já para. Um dia vamos dar uma aula de PNL. É uma área boa, né? Eu gostei disso. Então, vou botar aqui na nossa anotação aqui. Beleza. A seguir cenas dos próximos capítulos. Bora lá. Vamos falar de PNL daqui a pouco. Daqui a pouco quer dizer em outro capítulo. Nesse não cabe. Mas vamos voltar. Então tá bom. Eu não tenho esse comportamento não, Márcio. Mas também nunca pensei que 2 elevado a 100 ia virar 14 bilhões de anos-luz. Tá certo? Eu também não. Até eu descobri cientificamente o tamanho do negócio. Também me surpreendi, viu? Chutei muito longe, mas não chutei tão longe. Porém, existe uma lógica que a gente precisa pensar em ser gestor exponencial. A primeira delas é que você precisa ser ágil. Um gestor ágil. E esse ágil não é ágil de metodologia, nem de rapidez. É de flexibilidade e adaptabilidade. Você precisa ser capaz de, fazer que nem Frozen. Let it go, deixa rolar. Bora lá. Dá capacidade e protagonismo a quem está sendo liderado pela sua gestão para que eles possam construir por si só. Ah, mas eles vão errar. É errando que aprende mesmo, tá certo. Você, quando faz alguma coisa certa, você não se torna mais inteligente, você se torna mais burro, porque você só sabe fazer aquela coisa daquele jeito. Uma pessoa que faz 100 vezes, erra 99, é infinitamente mais experiente que você. Ela sabe 99 maneiras que aquilo não vai funcionar. E provavelmente por conta da única certa que ela sabe por que não vai funcionar. O que é um profundo conhecimento. Então, abrace o erro. Se aventure. Isso é um gestor exponencial. Se arrisque, teste. Vai lá e faça um teste. Nós estamos fazendo um teste aqui hoje. A Padoca tem estúdio. E olha nós aqui gravando no estúdio do município.
É um teste. Será que vai dar certo? Não sei, vamos descobrir. Olha só, gestor exponencial precisa flexibilização, adaptabilidade, protagonismo pessoal para que ele possa empossar os seus liderados a ter protagonismo. Protagonismo não tem nada a ver com um ator de televisão nem novela, mas dá para lembrar, né? Dá. Protagonismo é o herói da história. Não é o cara, não é o Stormtrooper lá do Star Wars que fica com aquele capacete branco fazendo piu, 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 e errando todos os tiros que dá. Não. É o Luke Skywalker, né? É o Darth Vader. Esses são os protagonistas da história, são os que contam a história. Esse é o primeiro aspecto do líder. E posso fazer um aspas aí, Marcião? Boa. E detalhe, viu? Definição de herói, vocês sabem, como diria Bruce Willis lá no Duro de Matar? Lembra? Lembra, muito velho, né? Qual que é a definição de herói? É fazer, não é porque ele quer, é fazer porque alguém precisa fazer. E se não tem alguém que faça, eu vou lá e faço. Isso está muito ligado, inclusive, como a gente encara a vida a partir da nossa própria fé. Né? Você fazer algo muito difícil ou que te impossibilita por medo. Tem uma frase que eu falo o seguinte: o medo paralisa, não tenha medo. O medo vai te paralisar. Faça apesar do medo. E aí que está a verdadeira bravura. Aí está a verdadeira valentia. Aí reside o herói. E por que o líder exponencial se destaca tanto? Porque ele faz o que a maioria das pessoas não tem? Coragem. Coragem de fazer. Mas ele também tem medo, né? Tem. Igual assim todo mundo. Coragem não é ausência de medo. Não. Isso aí. Agora, como é que a gente percebe esse comportamento? Agora vão dois. Você vai falar o seguinte: eu sou o gestor do RH, eu sou, vou dar nomes gourmetizados, né? Sou o CHRDO, sou o HRBP, todos esses nomes LinkedIn éticos. Mas eu quero dizer o seguinte: você é o chefão ou a chefona do RH. Você é responsável por treinamento, desenvolvimento, capacitação. E eu digo que o RH é o recurso mais valioso de qualquer negócio do planeta. Do planeta. Não importa o que você faça. Você pode fazer fusão nuclear aí no ITER. Não tem problema. Se você não tiver as pessoas que vão fazer isso acontecer, não vai rolar. Então, beleza. Como é que eu vou identificar quem é um gestor exponencial natural, quem é um gestor exponencial a ser trabalhado, que tem condições de se tornar, e quem é aquela pessoa que precisa de uma longa jornada para virar a chave? Porque não existe caso perdido, viu? Existem casos com mais trabalho e menos trabalho. Mas o gestor, às vezes, não tem o tempo de lapidar aquele diamante. Ele precisa de uma solução agora. Então, ele precisa identificar comportamentos. Já que a gente não vai falar de PNL, a gente pode dar uma dica pro pessoal como capturar algumas coisas aí. Top, Marcião. Vamos lá. Eu falo que o gestor exponencial, ele tem uma pegada de empreendedor muito forte. E é tão interessante que a maioria, nós entendemos e captamos esta pessoa pelo modo como ela se coloca frente a 4 pilares. Quais são os 4 pilares? Primeiro, o autoconhecimento. Essa pessoa tem uma visão clara dos seus limites, das suas capacidades, das suas potencialidades, das suas necessidades, o que ela precisa de novos conhecimentos, o que ela precisa trabalhar, inclusive, a sua parte comportamental. E é de um jeito até bem espontâneo, interessante esse processo. E esse é um grande pilar, né? Tanto que quando a gente fala em empreendedorismo, nós vamos deixar esse assunto para um outro dia, mas nós trabalhamos esses 4 pilares. O segundo ponto deste gestor, desse líder, é que ele tem uma visão da necessidade do outro. Então ele tem o primeiro pilar, que é a autogestão, uma autovisão, e o segundo é a visão do outro. O que esse cara precisa para chegar no máximo que ele pode chegar? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção do até onde elas podem ir. E quando esse líder, com essa visão, consegue entender assim: poxa, eu vou até o Márcio e eu sei que o Márcio, pelas conversas que nós já tivemos, ele tem esse viés, ele tem esse nível de conhecimento, e se eu potencializar o Márcio nisso, segura mundo, porque soltei o monstro, né? Não é assim? Estamos criando monstros? Criamos monstros. E aí é interessante, Marcião, porque nós vamos para o terceiro pilar. Então, eu me conheço o outro, potencializo o que o outro tem de especial, de melhor e tudo mais. Aí nós vamos para o terceiro pilar. Qual que é o terceiro pilar? Visão estratégica, no caso de empreendedorismo, do mercado, no caso do líder exponencial, gestão estratégica da pessoa a qual ele está liderando. Então, assim, beleza, potencializo o Márcio? Potencializo. Para quê? Vou fazer o que com isso? O que eu vou fazer com todo esse potencial que eu estou dando para o Márcio? Porque não adianta eu tornar o Márcio um expert em um determinado assunto que dentro da corporação vai fazer nada. Não faz o mínimo sentido. Esse é o famoso
né? Traduz Quantas casa, pessoas já não passaram por essa experiência? Você vai crescendo na empresa, vão reconhecendo você, ou você conhece alguém, tá? E a pessoa vai crescendo e vai embora pro concorrente. Claro, porque cresceu além do que você... O bolo entornou, né? Entenderam o processo? Então, é muito interessante isso, porque chega um dado momento que a pessoa fala assim... Hein? O que eu tô fazendo aqui ainda? Eu tô fazendo aqui. E olha que interessante, aí nós vamos para o quarto pilar. Nesse quarto pilar, que infelizmente é o único pilar que a maioria das empresas, dos empreendedores na verdade, e a maioria das empresas que cuidam de empreendedores trabalham, que é o quê? A visão pura do mercado. Seca. Pura do mercado. Mas essa visão pura do mercado com o famoso 5W2H. Plano de ação. Plano de ação. 5W2H é o seguinte... 5 porquês, 2 comos. Né? É 5W2H porque é em inglês. Mas você se pergunta 5 vezes, igual criança. Né? O meu filho já está velho, né? 27 anos, a sua filha nem, não é tão nova também, mas não é 27, mas também não é mais tão criança. Mas sabe, para quem tem filho aí, pai, por quê o céu é azul? Filho, o céu é azul porque ele reflete uma por quê? Mas por quê? Porque é a mesma lógica. Você se pergunta 5 vezes esse raio desse porquê. Depois você descobre os seus 2 comos que vão te levar ao plano de ação, ao PDCA. Cenas para outro capítulo, né? E é interessante, Marcião, por quê? Por quê? Por quê? Justamente isso. A gente cria um plano de ação olhando para o mercado. Mas vem cá, eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu gosto de fazer isso, eu não sei se eu tenho conhecimento estratégico, eu não sei se o conhecimento que eu tenho, o que eu posso gerar, está alinhado ao que a empresa ou aquele grupo, né, ou os meus potenciais clientes precisam de mim, mas eu vou direto para um plano de ação. O que diferencia um líder exponencial da maioria dos líderes? Ele tem os 3 primeiros pilares que os outros não têm. A maioria dos líderes acredita que se você sentar e desenhar um bom plano de ação, tudo vai dar certo. Mas eles se esquecem que... Tanto que a maioria dos líderes reclamam do quê? Quando eu fazia, tinha números extraordinários. Agora eu fico gerindo esse bando de incompetente que não faz nada. Aonde está a diferença, Marcelo? Que coisa curiosa, não? Vocês entenderam, pessoal? Porque antes o cara vivia o mundo dele, ele sabia o que ele precisava, os conhecimentos e tudo mais. Agora não mais. Agora ele precisa administrar o mundo de uma outra pessoa e motivar essa pessoa dentro deste mundo com o melhor, com as melhores estratégias para que ela possa realmente fazer o negócio acontecer. E não faz. Agora imagina isso, Marcião. Estamos falando aqui no micromundo, né? Falando aqui nós gerindo uma estratégia local. Voltando à provocação que o Márcio fez. Imagina esses 4 pilares trabalhando fora da nossa fronteira. Opa! E aí, Marcião, como é que é? Opa, aí que a coisa complica. Marcião, vamos lá, eu posso dar uma cutucada maior ainda? Você é um cara que já trabalhou com empresas que ficam literalmente do outro lado do mundo. Como seria esse paralelo? Então, a primeira barreira já se impõe. De cara ela se impõe. Ó, vamos lá. Para essa câmera aqui especial. A gente tem um problema. E um problema que a gente consegue olhar, principalmente quem usa óculos, feito eu e o Gustavo. A gente só vê o mundo através dos próprios óculos. Então, a primeira questão, quando você se torna um gestor e pensa em exponencialidade, não é ser um gestor exponencial, tá? Você pode estar pensando em exponencialidade porque o seu negócio precisa ser exponencial. Tudo bem, tá valendo. Mas será que você aí é exponencial? A primeira coisa que você tem que eliminar é a barreira do seu óculos, que é a perspectiva do mundo pelo qual você vê o mundo. O mundo que você vê não é o mundo de verdade. Eu brinco que é o verdadeiro mundo de Wall-E, que era um desenho muito antigo, que tudo era muito na perspectiva do personagem, o tal do Wall-E. E o mundo não é assim de verdade, né? A discussão se é tendência filosófica, política, espiritual é irrelevante. O que você precisa ter nesse primeiro momento é derrubar as barreiras potencializadoras de problema por empatia. Então, ó, vou dar frases comuns, vou tentar simplificar. Que o Gustavo você viu que ele já começou com o marcianês dele, né? Vamos lá. Já sabia que ele ia mandar, então vamos lá. Vamos voltar aqui para a mesa. Vamos lá. Vou descomplicar no marcianês. Vai lá. Gustavo, recebi uma promoção aqui, sou head de, né, os nomes gourmetizados, né? Head de blá blá blá, sou gestor de blá blá, sou CEO blá blá blá. O que representa que parte do meu time está em Nova Delhi, uma outra parte do meu time está na Califórnia, ali no Orange County, uma outra parte do meu time está ali em Veneza,
E uma partezinha pequena do meu time está em Checo, lá na China. Pô, mas, bicho, chinês e indiano é tudo preguiçoso, cara. Os caras são brincadeiras. Os caras não querem que eu responda de madrugada. Os caras não têm noção. Pronto. Tá aí o caso do problema do potencializador. Você não precisa e nem deve se deixar levar por essas armadilhas. Você tem que começar derrubando as barreiras. E a barreira, a fórmula não é secreta, viu? A fórmula tem aí quase 2.200 anos quase, né? A fórmula é o seguinte: se coloca no lugar do outro, tem empatia pelo outro primeiro, antes de qualquer coisa. Depois entenda a perspectiva do outro sobre o mesmo problema. O exemplo do líder, que fico gerindo esse monte de incompetente aí, quando eu fazia, tá bom, agora senta no lugar deles e vê o que está faltando para eles. O que de repente você sabe e você não passou para eles. Porque se o seu exército está falindo, já que o Gustavo gosta de analogias bélicas aqui, se o seu exército está morrendo, a culpa é do seu general, não é do tenente, não é do comandante, muito menos do pobre do soldado de infantaria lá de frente. Sun Tzu, a arte da guerra. Simples, né? Assim. Então, peraí, existe um erro na estratégia quando eu acho que estratégia é um pensamento meu. Eu falo assim, linda a sua estratégia, combinou com a Alemanha? Eu sempre gosto de brincar assim. Hoje não dá mais para brincar, hoje a coisa é séria. Combinou com Putin a sua estratégia? Não, já desenhei uma cadeia de suprimentos aqui global que vai passar aqui no leste europeu, vai subir, vai passar ali perto da Ucrânia. Você combinou com Putin? Tá tudo certo? Ele topou o seu jogo? Porque não é assim, a disrupção ela é rápida. Ela é rápida e ela é cada vez mais profunda, porque o mundo globalizado criou interdependência, né? A gente tem culturas de interdependência que você não faz ideia. Vai sair um episódio que a gente já combinou aqui, vou dar o spoiler para eles, viu? Que é tudo que você não sabe sobre tecnologia. E aí, atrás desse episódio, você vai descobrir que a interdependência é muito mais do que você sonha imaginar. Então, quando a gente fala de que para sair do meu mundinho, né, exponencialidade, e sair da minha percepção de planeta enquanto gestor, eu preciso fazer o quê? Você não precisa enculturar, você não precisa culpar, você não pode julgar e você também não deve absorver. Essas 4 coisas são os seus 4 intempéries, né? Vamos desfalar do marcianês como o Gustavo me pede. Tivemos a Copa agora no Catar. O quanto de crítica ao comportamento social do Catar e da cultura deles lá você viu? Na internet, nos vídeos. Pausa. Aquela é a cultura deles, há milênios. Você pode não concordar, eu também não concordo, mas espera aí. É a cultura deles. Você foi para lá. E não foi obrigado. E foi porque quis. Simples assim. Simples assim. Então, peraí, existem limites em certos aspectos do incorporamento. E o que o gestor tem que fazer é respeitar. Eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu tinha, Gustavo, era coordenar, né? Como você falou, empresas pequenininhas lá que eu liderei, que fui... Digamos assim, eu tive um pouco mais de 500 mil de funcionários sob meu comando. Né? Pouca gente. Coordenar feriados nacionais inculturados nos respectivos países eram só 27. Tem feriados na Índia que duram 2 semanas. Tem feriados na China que duram 4 semanas. 4! Aí você fala, Brasil não tem isso, né? Não tem muito mais, filho. Só juntar pra você ver. Junta as sextas, quintas, segundas e terças com todos os finais de semana e você descobre que a gente também não está longe desse número absurdo. Agora, tenta casar isso numa coordenação global e você vai se deparar com o primeiro problema. Não há interposição. Não há força de lei e obrigatoriedade da empresa que possa fazer as coisas acontecerem porque alguém mandou. Na prática não vai acontecer. Por outro lado, se você for conveniente demais, convalescente demais no sentido de pode tudo, também não tem produção nem resultado. Em lugar algum. Em lugar algum. Então, o líder exponencial, ele vai tendo pequenos trejeitos, no bom sentido, de agir de uma forma empática. E ele pode ser tão grande quanto esses assuntos, ou ele pode ser assim, pô, Gustavo, notei que você tá riado, cara, você tá com uma cara, tá tudo bem? O que tá acontecendo aí? E como é que tá a sua filha? Tá tudo bem em casa? Esse pequeno microcomportamento do universo dele também já mostra uma condição empática de exponencialidade. Mostra, não prova. Tá? Porque eu já vi também coisas estranhas acontecerem ao longo da jornada. Sim. E a síndrome do poder, né? A síndrome do pequeno poder, bicho. Síndrome do pequeno poder é uma coisa terrível. Quando a pessoa sente que tem um poder de algo que não é poder coisa nenhuma e ela se torna o próprio
ditador incorporado, né? Mas isso é um problema da língua portuguesa, né? Não ensinaram a pessoa entre ser e estar, né? Não tem diferença. Não tem diferença, né? Não esqueceram de falar assim, hoje você está, filho, você não é nada, não, você está. Nenhum de nós é, né? Sim. Aliás, tá lá, na minha newsletter lá no LinkedIn, quem me segue, se não segue, já procura marcioalmeida.com, lá no LinkedIn. Na minha newsletter, a primeira que eu inaugurei e acabou virando o que virou é a integralidade do ser. Nós somos um só, né? Agora que vocês estão me vendo pela primeira vez, Gustavo já me conhece há mais tempo, o Márcio é o Márcio, falando internacional, falando no palco para 20 mil pessoas, falando para uma pessoa, tocando na igreja, pregando no grupo de... É tudo igual. Mesma roupa, mesma cara, mesmo comportamento. Mesmo marcianês louco, não importa o assunto. Cara, a integralidade do ser deve ser o que rege um gestor de qualquer tipo, mas principalmente o gestor exponencial. Ele precisa entender que atrás daquele indivíduo, daquele grupo, daquele time, daquele país, não importa o tamanho, existe uma integralidade de coisas acontecendo que ele não vai ser capaz de entender. Ele só precisa entender isso. Tudo sei que nada sei, né? Eu sei que tem muito mais coisa do que eu sou capaz de mensurar, mas eu preciso deixar você ser você o suficiente para que você possa entregar o que eu espero, né? É uma relação simples, literal e linear. Quando a gente tem esse comportamento, a gente abre a porta para o segundo tipo de gestor. E aí eu vou puxar o gancho. Bora lá. Beleza, então descobri onde estavam as minhas pedras preciosas que precisavam ser lapidadas. Entendi ali a minha jornada mínima, porque a gente vai ter depois capítulos individuais para esse assunto. O Gustavo é mega especialista em PNL, em desenvolvimento humano. Inclusive, você fazia agora há pouco, desculpa ter te cortado, você falou do primeiro pressuposto da PNL. Eu sei disso, né? Que mapa não é território. Mas eu já puxei agora. Pera, vou deixar para o outro. Agora não. Bom, então, o cara, o indivíduo, a mulher descobriu o papel do gestor exponencial. Sendo para ele ou para outro, não faz diferença. E ele entendeu esse tipo de comportamento. Ele abre a porta para o segundo gestor da nossa listinha, que é o gestor acelerador. Eu adoro o gestor acelerador. Você precisa dele, cara. O acelerador, sabe onde a gente mais vê o acelerador, Gustavo? E aí quando eu falar, entrego também, né? Porque eu não preciso explicar muito. Você vê o acelerador em gestor de time de vendas. É lá que você vê a persona de um gestor acelerador. Pergunta, você, na sua empresa, acredita que tem um gestor acelerador? Coloca aí, quais são as características desse profissional? Como é que ele funciona? Mas aí vamos... lição de casa, pode ser, Marcelo? Lição de casa. Adorei. Quais são as características? Beleza? Nós vamos trabalhar isso aqui também. Mas coloca assim, quais são as características que te encantam? E quais dessas características te incomodam? Depois a gente fala o porquê disso aí. Bora lá, Marcelo. Uma vez eu conversando sobre essa teoria com alguns outros doutores, outras pessoas pensando nessa teoria minha, eu dizia assim, você acha que funciona como um imã? Aí falou, mas como assim? Atrai tudo? Eu falei, não, mas imã tem 2 polos, filho. Imã tem 2 polos. Imã não tem meio do caminho. Tô mais ou menos gostando. Ou você é atraído, ou você é repelido. Repelido, sim. E o raio do acelerador é um imã. Por quê? Quais são ali as infusões necessárias, as características necessárias para que a mistura de personalidade plugue num gestor acelerador? Bom, primeiro... Mas aí, olha... Falar? Eu falo que o nosso bate-papo vai longe. O pessoal aqui vai dar meia-noite, eles vão ficar aqui sentadinhos, vocês vão ver. Mas é um negócio interessante, Marcelo, porque nós voltamos no começo da nossa conversa da responsabilidade do RH. Do RH, exato. Por quê? Porque se o RH já prepara um time no momento de contratação, entendendo que tem um gestor acelerador, e esse gestor acelerador se faz necessário até por um dado momento da empresa, pelo negócio, você já não tem o processo negativo da ação. E você já está plugando resultados, antevendo resultados da companhia no processo seletivo ou capacitativo do time. Aí. Parece pouca coisa. Não é, cara. Não é. Vamos na lógica, vamos desconstruir o bagulho aqui. Vamos brincar de Lego, desmontar o Lego para montar de novo, né? Joga o Lego no chão, vira a caixa e vamos embora. Primeira coisa sobre o gestor acelerador. Ele tem aquela paixão incurável por desafios do impossível. Incurável. Falou pra ele assim, Gustavo, você é meu gestor acelerador. Duvido você passar aqui de cabeça para baixo e dar a volta. Pronto, o sujeito não para até ele inventar o jeito de passar no teto de cabeça para baixo e dar a volta. Ele tem essa paixão incurável, essa necessidade de desafios.
E aí vem o segundo subitem deste item. Mesmo sabendo que a taxa de sucesso dele é muito baixa. Sim. Isso aqui é fenomenal no acelerador. Sabe por quê? Se o acelerador fosse movido por taxa de sucesso, porque é uma cacofonia portuguesa falar que taxa de sucesso baixa. Não. Taxa de sucesso é sucesso, não é baixa. É sucesso. Ué, taxa de sucesso é taxa de falha. Você escolhe. Não dá para ter os dois. Então, taxa de sucesso dele é um número. A taxa de falhas é altíssima. Muitas vezes suplanta em ordens de grandeza de multiplicação a taxa de sucesso. Significa assim. E vê só como vocês vão entender isso com o vendedor. Para eu vender esta caneca, vender e o Gustavo comprar, vim aqui hoje na casa do Gustavo, gastei 20 minutos falando com ele, ele comprou uma caneca. Só que antes de chegar no Gustavo, eu bati em 100 casas. 99 casas não compraram a caneca. O meu esforço é o mesmo. Mas o Gustavo comprou, é isso que importa. Ele é movido por essa compra, ele é movido por esta taxa de sucesso, ainda que ela seja baixíssima. Ele é um gestor acelerador. Segundo ponto, um gestor acelerador é extremamente adaptativo. Muito mais do que o gestor exponencial. O que é uma loucura, né? Se você parar para pensar. Porque o gestor exponencial já está olhando o mundo. Mas se a gente pensasse que o mundo é uma massa de pizza, de bolo ou de pão, gosto de massa de pão que cresce. Massa de pão com levain, sabe? Aquele fermento que você faz em casa, a Aline faz, aquele negócio, leva uma semana para fazer aquele bagulho lá. Depois o fermento fica para sempre, né? Aí você bota ali o pão. Você quer que o pão alimente 30 pessoas, filho. Então você vai ter que fazer a massa. Mais ou menos, você tem que esperar ela crescer, repartir o levain, e fazer de novo, e repartir, e fazer... O exponencial, ele está olhando as 30 pessoas, ele não está olhando como ele vai fazer para chegar nas 30 pessoas. Ele está só olhando as 30 pessoas. O acelerador, ele já está preocupado com a farinha, com o açúcar, com o sal, com a água, onde tem espaço para ele amassar, se ele chama mais alguém para bater. Ele já está com outra visão. Nível de fome de Nossa, cada nível um de dos fome, 30. bem colocado, o nível de fome dos 30. Adianta eu fazer um pão para cada um? Ou será que eu tenho que fazer uns 45 porque tem uns 7 lá que vão comer 3? Ou eu posso minimizar meu tempo de produção fazendo um pão mais rápido, um pouco menor, com fatias menores mas no processo e continuar fazendo. Rotativo. Exatamente. Esse processo Retroalimentar. é o raio do acelerador. Sim, isso o acelerador, ele tem a visão do catalisador, ele tem a visão daquilo que capacita o resultado, não é o resultado por si. Ele não é capaz de construir o resultado por si. Isso é curioso, porque ele teria todos os elementos para ser um gestor exponencial. E o que o diferencia é a sua capacidade macro. Ele geralmente é focado no micro. Né? Ele é focado no imediatismo do resultado dessa pequena taxa de sucesso. É ruim? Não. Você precisa dele. Pensa assim, quantas indústrias você não conhece, eu não conheço, você que está vendo aí conhece, que são movidas por aquele diretor de vendas que é o carrasco, né? É aquele diretor carrasquento, mas ninguém gosta do sujeito. A rotatividade lá do departamento dele é de enlouquecer. O RH acaba de dar assinar o último papel, já saiu mais 3, ele volta, ele não sabe mais o que faz, né? Ele está quase pedindo demissão. Tá bom, quantos não conhecem desse? Mas aí volta ali no conselho diretor, no dono da empresa, né? Volta no topo da cadeia e pergunta, você tira ele? Não, porque quem paga o salário de todo mundo é o trabalho do raio do doido. É doido, tá? Não precisa ser assim, não. Não tô falando que é bom, não. Dá para ser melhor, mas ele tem o perfil acelerador. Então a gente precisa, já como catalisador, plugar nele elementos que combinem com ele, que é o que você falava sobre o RH. Como é que a gente identifica, agora eu devolvo para você a bomba, Gustavo. Como é que a gente identifica esse marcianês explicado no comportamento humano do dia a dia? Olha que interessante. Eu fui um vendedor, por incrível que pareça, acelerador, sabia? Olha aí. Por que isso? Enquanto as pessoas ficavam dialogando, falando, a teoria da conspiração, eu focava assim, eu preciso disso. Dentro do volume que eu quero chegar, eu preciso, se eu atender clientes de pequeno porte, eu não vou alcançar. Eu preciso pegar os maiores. Para eu pegar os maiores, eu preciso ter um outro nível de comportamento, um outro nível de acesso, um outro nível de contato e um outro nível de relacionamento. Indo em busca disso, eu chegava nos números que eu precisava fazer. Tanto que sozinho, eu fazia 3 vezes o que o resto do time fazia junto. Nossa! Só que eu tinha um grande desafio, que o meu gestor não era acelerador. E aí, é aí que vem, né? Ele falava assim, amiguinho, não, agora você tem que participar da reunião. Eu falei, pra quê? Pra falar do número que eu já conheço? Não, eu vou vender, deixa a reunião pra essa galera, eu não vou na reunião. E aí o processo se torna desafiador. Mas qual que é a postura psicológica desse líder? É o que a gente chama, inclusive, do perfil
tubarão, né? Tubarão. Ele é focado em resultado, ele é estratégico, ele é preocupado com o negócio. Ah, mas ele não gosta de pessoas? Gosta. Mas antes das pessoas são os resultados, né? E esse líder é interessante porque agora mudou, né? Antigamente o pessoal falava, mas quais são suas metas? É verdade. Esse líder já não é mais assim. Agora, quais são seus alvos? Exato. Por quê? Se eu não peguei ali, eu peguei aqui. Se eu chegar nisso agora, eu vou atirar pro próximo. Ó, minha parte bélica, né? Se eu atingir o alvo a 20 metros, agora eu vou para 30, vou para 40, vou para 50. Por quê? Porque eu tenho que testar. Eu não sou um exponencial, né, neste processo, mas eu tenho que testar os meus limites. Por quê? Para eu canalizar a minha energia ao meu máximo de potencial. E o que gera grande dor de cabeça para os liderados? É que os liderados, eles estão acostumados, né, nós, como seres humanos, a maioria, a chegar ali num patamar de tranquilidade, né, na nossa zona de conforto, e não, vamos administrar. Nós não gostamos de mudança. A maioria das pessoas não gostam de mudança. E esse líder, ele muda o tempo todo. E o processo dele, Marcião, ele não é cíclico. Ele é espiralado. Por quê? Porque ele nunca vai voltar mais no mesmo lugar. Ele esquece, amigo. Exato. Se você, como time, voltar para o mesmo lugar, você está fora. Você é um cara que não interessa para esse líder. E alguém liderado por ele, tchau. 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 Exatamente. Por quê? Porque ele volta, mas ele não volta no ponto inicial. Ele volta já com um nível de conhecimento para poder dar outro impulso. Então ele vai no famoso espiral. E isso é fantástico. Por quê? Porque esse cara ele é extremamente provocativo. Agora você imagina um líder acelerador trabalhando perto de um líder exponencial. Agora estamos começando a construir alguma coisa. É muito louco. Agora começamos a construir. Mas beleza, vamos deixar esse assunto mais pra frente. Agora estão. Peraí, que agora as pecinhas do Lego começaram a ficar interessantes. Construir um pedacinho de Lego aqui, um pedacinho lá, e falou, não é que dá pra juntar? Dá pra juntar. Dá. Precisa dos dois. Um dos pontos, assim, a gente fala de potencial energético. Potencial advém da física, sabe? Não sei se você sabe disso. Potência é uma expressão física. Sim. Né? Existe um trabalho e potência. E trabalho não é potência, porém potência é trabalho. Olha o que eu quero dizer. Eu estou falando de física complicado, eu sei. Me perdoem. Tentarei fazer do jeito mais simples que eu conseguir. Eu tenho que subir uma bolinha dessa minha rampa aqui, ó. Meu tablet está em pezinho aqui, uma rampa. Tem que subir a bolinha aqui. O ato de subir a bolinha é um trabalho, tá? Eu gasto energia para fazer a bolinha subir. Tem resistência da geografia, né? Tem resistência da gravidade, tem o atrito aqui com esse material, tem o atrito da própria bolinha, tem o peso da bolinha, tem um monte de fator. O fato é que eu vou gastar energia para fazer o raio da bolinha subir. Eu faço um trabalho. Potência é o quanto de energia eu preciso para, do início ao fim, cumprir este trabalho. Não estou falando da equação física propriamente dita, mas do conceito. Uhum. Então, se eu fizer a bolinha subir com sopro, botar um negócio aqui e ficar... O meu, já deu para sentir. E se a bolinha for de plástico, de ping-pong? E se for uma bilha de metal? E se for uma bilha de bronze, que é muito mais pesado que o metal, do mesmo tamanho? Já deu para sentir que complicou o vento, né? Vamos à potência. Se eu pegar um elástico daqueles que as mulheres usam para botar assim no cabelo, aqueles que são bem fortinhos, prender um pino aqui, um pino embaixo e botar a bolinha no elástico. Enquanto eu não soltar o pino de baixo, toda aquela energia a ser gasta no trabalho é uma potência. Está potencializada. Ela tem potência para... Esse é o potencial. Esse é o famoso potencial. E quando a gente traz para o mundo humano, é exatamente a mesma coisa. Se eu soltar certo a bolinha, ela sobe, bate televisão, sei lá, pode fazer coisas que você nem espera, comparado ao sopro. Mesma coisa é o potencial humano. Se você colocar a pessoa certa no potencial certo, no lugar certo, o trabalho a ser realizado pode te surpreender. E aí que o exponencial começa a fazer funcionar. O líder acelerador, ele bota qualquer bolinha com qualquer elástico para qualquer ângulo. Nem sempre vai dar certo. Só que a diferença é que ele volta e tenta de novo. Tenta de novo sem observar o que ele está fazendo. Ele vence pelo cansaço. Ele vence pela persistência, enquanto os outros desistem. O exponencial programa. Ele fala, olha só, você precisa de um elástico com 4 centímetros, a bola tem que ser essa aqui de metal, tem que ter 35 graus, o material é plástico, você vai prender assim, vai botar assim, vai fazer, e quando você soltar, vai dar certo. Os dois, quando se juntam, meu amigo, é mágica que acontece. Então já temos uma primeira mágica aí
desdobrando. Aliás, Gustavo, tá aí uma boa coisa pra gente botar no Vendedor Extreme. Você não falou do Vendedor Extreme ainda, não quer avisar o pessoal? Eles nem conhecem ainda. E olha que interessante, Marcião, você falou, né? Entre o planejador e o executor. Já entramos em perfis comportamentais. Já aqui. entramos em outra planejador e comportamento. E o executor, né? Dentro dessa parte de comportamento, que é um outro assunto que vai ficar. Esse tem que ser um só para ele, né? Esse é bem extraordinário. E como você comentou aí do Líder Extreme, o que acontece? Foi um treinamento desenvolvido trabalhando a parte da psicologia por trás das vendas. O que significa? A gente fala de comportamento, fala de inteligência emocional, fala de estratégia emocional, fala do como entrar na mente do interlocutor. Mas vem cá, você vai hipnotizar um interlocutor? Basicamente isso. É lógico que a gente sempre fala para todo mundo, né, Marcião? Até pelo que nós acreditamos. Quando você conduz uma pessoa, conduzir é bom para você e bom para a pessoa. O universo te presenteia. Quando você induz a pessoa, o carnê vai chegar um dia. Ah, vai. Então, são ferramentas fortes que dá para você, inclusive, induzir as pessoas, mas não faça isso, não. Então, a gente trabalha muito essa psicologia por trás das vendas. E no Líder Extreme foi a mesma coisa, né? Peguei lá as 27 competências da liderança, fui garimpando a um, começou com 8, depois 14, depois 19, depois 25, né? Hoje são 27 competências que a gente trabalha a parte comportamental e estratégica justamente para fazer o líder se tornar um líder diferenciado. Que é o último líder que está na caixinha. Ele está na caixinha guardada. Ele está na caixinha. Essa é a caixinha guardada. Vai lá, Vendedor Extreme e Líder Extreme. Tá lá. Vai estar no link, mas ficar curioso. Né? Mas eu vou dar uma outra dica. Vai na EFATA, vai no Padoca Digital. Você vai achar tudo. Tudo lá junto. É tudo um bolo só. Inclusive, Marcião, todo esse bate-papo louco que vocês estão vendo aqui, alucinado, nós vamos compilar. Já compilamos ali. Já está compilado, na verdade. Né? Só tem ali alguns pequenos ajustes. E está se tornando, transformando em um mega power. Pois é. E já que ele deu spoiler, eu vou dar spoiler nessa câmera aqui, ó. Seguinte. O Gustavo e eu já viemos conversando há algum tempo e a gente tem tido uma série de solicitações diferentes entre consultoria, mentoria, contratos, os conselhos consultivos que eu participo e um monte de cenários que existe uma carência de uma série de empresários de várias histórias diferentes, passados, futuros diferentes, negócios diferentes, em entender como é que a gente traz o marcenês aí, como diz o Gustavo, mas é essa experiência de ter gerido empresas de mais de 1.000 milhões de funcionários sob meu comando, de mais de 300 mil, de ter tido resultados e ainda ter resultados. Eu ainda sou muito ligado a negócios no Brasil e no mundo. Aliás, eu tenho mais fora do Brasil do que tem no Brasil, né? Sou conselheiro mais fora do que aqui. E a gente bolou isso num comprimidão de um dia só que a gente vai realizar aqui em Campinas, porque a gente mora em Campinas agora, o carioca que mora em Campinas. Mas nós vamos fazer aqui em Campinas, daqui a pouco você vai saber quando, uma nova visão para uma nova gestão, na prática, framework, metodologia, resultado, estatística, ciência, ação, PNL, tudo isso combinado de forma que você não volta do jeito que você entrou, te garanto. Fica ligado que vai ter novidade, né? Mas já, spoiler dado, vamos voltar aqui aos nossos líderes, né, aos nossos gestores. A gente falou do acelerador, plugou bonito. Vou te falar do próximo. O próximo é aquele que você gosta. O próximo gestor, ele é humano. Legal. Analógico e tecnológico. Só que é o seguinte, esse é tão complicado que eu não vou falar hoje. Tá faltando uns 5 minutos aí de papo, eu só vou dar um spoiler. Bora lá. Vou dar aquele spoiler da tecnologia. E o spoiler da tecnologia eu não vou responder neste episódio. A gente responde no próximo, tá bom? Isso aí, bora lá, Marcião. Senta aí no seu cantinho e pensa assim, tecnologia, o que é tecnologia para você? Já começa por isso. O que é tecnologia para você, Gustavo? Agora eu não posso mais responder. Agora estraguei, né? Mas pergunta para os meninos aqui, ó. Pra turma aqui, ó. Aqui é bom, que vocês não conseguem ver, a gente vê. Pessoal do backstage aqui, eu vou tirar uma foto deles. Mas ó, vamos lá, tem duas gerações aqui completamente diferentes, isso né? Aí. Beleza. Se eu perguntar a geração aqui, à minha esquerda, e virar para você e falar assim, isso aqui é tecnologia para você? Sim ou não? Sim. Para você é tecnologia? Isso aqui, nesse formato, é tecnologia para você? É para você? Sim. Vocês têm primo, sobrinho, filho, vale tudo, com uns entre 3 e 7 anos no máximo?
Tem. Pô, hoje se falar de 1 já tá valendo. Já tá valendo. Já Já tá. É. 3 a 7 anos. Se você perguntar, e o que eu perguntei pra vocês, pra eles, você acha que ele vai dizer que é? Não, porque já faz parte da vida. Ahá! Esse é o segredo da Esse é o tecnologia. segredo Eu da não vou tecnologia. contar hoje. Esse é o Muito bem. segredo. Esse é o Se segredo. vocês não ouviram o que a galera falou aqui... Sinto muito. Volta no capítulo que vem da padoca. Pô, sacanagem. O pessoal não vai dormir essa noite, Não vai Marcelo. dormir, bicho. Não vai. Vou dizer só o seguinte. É mais simples do que parece. Mas você não se dá conta disso. E por conta disso, o gestor, que é humano, acaba se tornando uma amálgama de coisas. E ele deixa de ser o que ele tinha que ser. Analógico e tecnológico. Mas isso é papo para a próxima padoca, viu? Então, Gustavo, valeu por dividir a mesa. Pô, Tamo top. junto. Effata Solutions, que continua sendo a mãe desse negócio todo. Toda hora me perguntam, é Fata? O que é? Eu vou gravar um dia para explicar, mas o nome Effata Solutions com PH, obviamente, é uma dissidência do grego original, é Fata, né? E essas passagens estão no Evangelho de Mateus. Significa o seguinte, Jesus pega ali o surdo, certo? Surdo, surdinho, e faz com um bolo de terra e saliva com que os ouvidos dele se abram e diz para ele, Effata, abra-te, se abra ao seu potencial. É isso que a Effata faz. A gente se vê na próxima. E quer saber mais? Fique atento aí às novidades que nós vamos lançar, porque esse treinamento será um Effata na sua vida. Ah, vai, mind blowing, né? Abrir expediente. Então, gente, é o seguinte. Valeu. A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. A paz. E para você que é empreendedor, ó, vem aqui pro IMA, vem cá. aqui para esse estúdio extraordinário com essa galera top, coloca aí o teu processo, coloca o teu material pro mundo ver. Você precisa disso e o mundo também. Valeu. Isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.